Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e essa é a segunda edição do Itaú Views por dentro do call. Nessa série a ideia é tentar comentar com mais profundidade a tese por trás de alguma das principais ações listadas na bolsa e comentar os upsides mapeados pelo nosso time de análise, projetar preço-alvo e também ouvir a opinião de alguns gestores convidados que também têm posição comprada ou uma visão construtiva para esse papel. Então, mais do que deixar uma recomendação, hoje a ideia aqui é de fato te deixar por dentro do call, como diz o nome da série. E essa segunda edição vai retratar a ação do Banco do Brasil, que foi o banco que apresentou o maior lucro no último trimestre à frente dos seus pares privados. E a ideia é tentar explicar o que está por trás desse resultado, os principais pontos positivos do Banco do Brasil, até que ponto a ação pode andar, quais são, de repente, os riscos por trás dessa tese, entre outros pontos. E para participar desse bate-papo, a gente conta com as participações do Pedro Leduc, que é analista de bancos e serviços financeiros aqui no Research do Itaú BBA, e do Rafael Oliveira, que é Portfólio Manager na Kinea e gestor responsável pelos fundos de ações da Kinea. Rafael, Pedro, tudo bem? Bem, tudo ótimo. Tudo jóia. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigado, pessoal. E para começar, Leduc, acho que vale a gente voltar e tentar entender um pouco do balanço do Banco do Brasil, do que a gente viu na última temporada de resultados, né? O que diferencia o Banco do Brasil, o que destaca o Banco do Brasil, principalmente frente aos bancos privados, né? Acho que, como eu comentei na abertura, acho que talvez muita gente tenha se surpreendido com o fato do Banco do Brasil ter sido o banco que mais lucrou nesse trimestre, né? Indo aos números do Banco do Brasil, no segundo trimestre entregou 7,8 bilhões de reais de lucro, 20% de retorno sobre o patrimônio líquido. Foi uma combinação positiva de fatores que eles vêm trabalhando já há alguns anos. Então a carteira cresceu 20% ano a ano, a receita financeira de juros, né, que é a diferença entre os juros recebidos dos empréstimos e o que ele paga para as pessoas que depositam lá o dinheiro, também cresceu na casa de 20% em relação ao ano passado. Receita de serviços cresceu quase 10%, enquanto as despesas operacionais cresceram todas abaixo disso. E principalmente, o que o mercado tem tido muita atenção é em relação à inadimplência. No Banco do Brasil ela cresceu apenas 10 pontos base para 2,0%, foi a menor inadimplência entre todos os grandes bancos. Então, receita muito forte, uma despesa controlada e principalmente uma qualidade de crédito bem assertiva, mostrando que a gestão do Banco do Brasil vem fazendo escolhas corretas e ao mesmo tempo conseguindo oferir eficiência na operação. Legal, acho que vale ouvir também a opinião do Rafael especificamente sobre Banco do Brasil, entender se vocês têm posição no papel quando a gente olha para os fundos de ações e até onde você acha que o Banco do Brasil pode chegar, como é que você projeta rentabilidade nessa posição? Temos, Serrano, a gente tem posição sim em Banco do Brasil, na verdade é uma posição que nós montamos ainda no ano passado, a virada do terceiro para o quarto trimestre, foi um call de valor. A gente montou posição, é bom contextualizar, né, o que estava acontecendo ali em meados do segundo semestre do ano passado, né? A gente tinha uma percepção aí de PIB, de atividade flat ou talvez até negativa para o ano de 2022, né? A inflação estava começando a subir, na verdade já estava acelerando bem, os juros, né, subindo, então o Banco Central já tinha iniciado o processo de aperto monetário, então não ficava claro para a gente que nessa subida de juros os bancos se tornassem ganhadores, mesmo a gente falando aqui de uma NIM mais alta, de um spread mais alto, tá? Isso porque a expectativa era de atividade ruim, né, para o ano de 2022. Mas a gente se deu conta que nesse cenário, talvez, quem fosse sofrer mais seriam as fintechs, as neobanks, né? Esses nomes aí que, enfim, tanto incomodaram os bancões, e eu me refiro aqui a Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, nos anos anteriores à pandemia, 2017, 18, 19. São nomes aí que eu tenho certeza que o Leduc aqui certamente falou muito mais com os clientes sobre bancos digitais, fintechs, do que os bancões. Mas pra gente, naquele
fazendo a avaliação naquele momento a respeito do cenário para o ano de 2022, a gente imaginava que seria até mais difícil para os neobanks e para os fintechs do que para os bancões. Então a gente entendeu que fazia sentido montar a posição. A gente queria levar a exposição do Kinea-Gama para over em bancos, né? E é uma decisão complicada porque bancos têm beta alto, então ou seja, você está adicionando risco no portfólio, você está adicionando risco às vésperas talvez de uma crise, né? Mas a gente entendia que tinha alguns nomes ali que fazia sentido, e o deles, entre eles, né, o principal era Banco do Brasil, tá? Porque o Banco do Brasil estava muito descontado para os peers privados, né? A gente naquela ocasião estava uns 70% de desconto, né, Ledu? 70% de desconto para os bancos privados, meia vez book, né, a relação preço-valor patrimonial. A relação preço-lucro estava abaixo de 4 vezes, né? Então, o que calcula-se aí esses 70%, 65%, 70% de desconto para os bancos privados. E era um call de valor, né? Uma empresa que, expectativa de geração de valor para o acionista, né? Isso se refletindo em proventos para o acionista, uma vez que o banco não tem mais necessidade de capital, pelo menos por enquanto, né? Não está havendo essa questão de capital como já foi no passado. Então, poderia liberar espaço aí para proventos, que foi de fato o que aconteceu. A gente montou a posição ali na virada do terceiro para o quarto trimestre, e ela veio se tornando um dos maiores overs, né, uma das maiores exposições no Kinea-Gama no início do ano de 2022. Mas a gente já andou reduzindo um pouquinho de lá para cá. Da virada do semestre para cá, a gente colocou um pouco no bolso, tá? Mas segue sendo uma posição presente no fundo. Legal, acho que aproveito essa explicação e um pouco do contexto que a gente vive hoje para tentar entender como funciona, na visão de vocês, a avaliação desses nomes públicos, né? Ações ligadas a empresas públicas. Muitos investidores têm reticência com esses nomes por conta da dificuldade de ponderar risco político, volatilidade nesse tipo de ação. Por outro lado, a gente viu muito recentemente o mercado bem animado com a tese de Eletrobras, que, enfim, é um nome que passa por um processo de privatização, mas, enfim, tem todo esse contexto que eu comentei. Inclusive foi a primeira edição nessa nova série Talvez por Dentro do Qual foi sobre a Eletrobras, então quem quiser dar uma olhada vale a pena procurar. Mas voltando, como é que vocês avaliam esse processo de olhar nomes ligados a empresas públicas? E falando especificamente do momento que a gente passa, vocês acham que todo esse risco ele já está no preço? Vocês falaram muito de desconto de Banco do Brasil frente aos pares privados. Todo esse contexto, esse risco já está no preço ou não? Eu começo muito bem colocado, Serrano, e o mercado ele tem medo de mudanças de políticas, né? Não necessariamente de um fulano ou ciclano entrando no poder. Então é muito mais se algo de cima vai vir que possa mudar de direção o banco, seja na política de concessão de crédito, taxas, prazos, garantias, qualquer coisa que o desvie de um caminho de rentabilidade, o mercado fica mais receoso. No passado vimos isso. Teve um ciclo de políticas que se encerrou em 2016, né, e nesse período os bancos estatais como um todo foram usados como ferramenta expansionista pelo governo então vigente. Então você dá muito crédito, não necessariamente visando a rentabilidade, mas outros benefícios. Isso dura só um certo tempo, pois afinal você é banco, você lida com o dinheiro das pessoas, você não pode ser irresponsável e dar crédito errado. Então isso culminou numa situação muito frágil do Banco do Brasil lá atrás. Isso vem mudando drasticamente desde então, desde 2016, o banco hoje está na sua plenitude de capital novamente e com retornos bem superiores. Então o mercado tem medo de mudanças de políticas, não necessariamente um cara ou outro. Tá? Você compartilha da mesma visão? Compartilho. Eu concordo com o Ledu que naturalmente a gente, no buy side, a gente precisa rapidamente tomar uma decisão, né? Às vezes ela é mais rápida do que a gente gostaria, né? Então a gente tem que ponderar tudo que está acontecendo para tentar tomar a decisão quanto antes, né? Então a gente tem feito algumas contas para entender, né? Isso que o Ledu comentou é muito importante, né? O ROI do banco, né? O retorno sobre
sobre o equity do banco, ele já foi de um dígito, né? O Leduc acabou de falar, o resultado do banco no segundo trimestre foi de 20%. Tá? A rentabilidade do banco foi de 20%, na verdade foi até mais de 20%. Mas ele já foi em um ano cheio, né? No ano de 2016, né? Leduc, foi por volta de 9%. De rentabilidade, né? Isso é reflexo de exatamente dessas políticas que o Leduc comentou lá de trás, né? Havendo a possibilidade dessas políticas voltarem, o que a gente acha difícil, tá? Os tempos são outros, né? De lá para cá a gente teve uma aprovação de uma lei 13.303, a lei das estatais, que a gente tem, isso fica muito mais evidente com a Petrobras do que com o Banco do Brasil, né? Mas a verdade é que a gente teve aí de 2016 para cá 5 trocas de CEOs, inclusive o mesmo número na Petrobras, também foram 5 trocas também no Banco do Brasil, e nada mudou. Na verdade, os números operacionais tanto de Petrobras quanto de Banco do Brasil melhoraram, né? Então, além disso, o Banco do Brasil teve, se não me engano, 140 alterações entre estatuto e regimentos internos, envolvendo aqui fiscalizações, auditorias, prestação de contas, né? Então a gente percebe que há uma preocupação dos bancos, aliás, das empresas públicas, né, de modo geral, em buscar governança. Tá? Então, respeitar contratos, respeitar os acionistas minoritários. Tá? Então, a gente não compartilha de uma volta de políticas como no passado, mas, eventualmente, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a gente entende que a ação poderia vir a sofrer, sim. Tá? Talvez, hoje ela está negociando aí por volta de 0,7 book. Que número que você tem mesmo, Ledu? 0,7. A gente entende que poderia vir a 0,5 de novo. Tá? O pior momento do Banco do Brasil foi 0,4. Então a gente não compartilha do fato de que pode voltar aqui para 0,4. Mas 0,5 talvez pudesse acontecer, principalmente naquele movimento que o mercado rapidamente faz de exagerar no fato, né? Então, talvez possa vir para 0,5. Tá? Por outro lado, se a gente estiver falando de um ROI estrutural, não nos 20 de hoje, porque a gente está com uma Selic mais alta, né, Pedro? Isso ajuda na tesouraria do banco, mas um ROI estrutural aí de 17, aí a gente pode falar, talvez, num price to book aqui de uma vez, talvez. Né? Colocando em reais esses múltiplos, né? 0,5 seria hoje equivalente na casa de R$30. Isso seria um cenário que refletiria um estresse. Hoje o papel está 40 baixos, 0,7 vezes book. Ainda é um desconto grande em relação aos bancos privados, na casa de 50%, mas não é os 70% que o Rafael citou no início. Então acho que lá, há 6 meses atrás, tinha um desconto maior. Com as entregas e com a evidência que a governança está forte, foi fechando esse desconto, por isso também teria algum risco de baixa caso venha a mudar. Tá? Legal. Queria pegar um ponto que o Rafael colocou, que foi o momento de montar a posição em Banco do Brasil e que ilustra um pouco uma ideia de ir para nomes de valor no lugar de nomes de growth, talvez, no cenário econômico que eles estavam olhando à época. Tentando expandir um pouco a conversa agora, Leduc, pegando a forma que a gente costuma segmentar os nossos papos aqui entre bancões e neobanks, a gente, por coincidência, gravou na semana passada um episódio com o pessoal da Macro, onde a gente comentava os recentes ajustes na projeção de PIB para cima, que a nossa área de pesquisa macroeconômica estava fazendo, e isso nos faz questionar se já é momento de começar a olhar novamente para nomes de crescimento, e aí quando a gente fala do setor, isso fatalmente cairia nas fintechs ou nos neobanks. Como é que você está olhando esses dois mundos? Você compartilha dessa visão? Você acha que já faz sentido começar a tentar se expor mais a esses nomes, ou a gente ainda deve se concentrar e atravessar esse momento turbulento com os nomes de valor? Legal. O mercado ele gosta de antecipar as coisas, né? Então a gente está falando de revisões, de projeções de PIB futuras. O Banco Central recentemente fez o que poderia ser só a última alta de juros. Não significa que ele vai cair tão cedo, mas o mercado gosta de já ir antecipando. O que eu tenho sentido, Serrano, é os investidores fazendo a lição de casa em nomes que caíram muito,
com a alta de juros e a alta de inadimplência, muitas fintechs. Então, será que tem algum nome que caiu demais e pode ser uma oportunidade de volta? Talvez tenham nomes que nunca deveriam ter subido, então mereceram cair o que caíram. Então a gente está nesse momento de depuração, né? Eu hoje, no nosso portfólio de cobertura, temos uns 20 nomes mais ou menos, temos apenas 2 mais velozes recomendados como compra. O Banco Inter ou o PagSeguro. Mas é só isso. Por enquanto, não queremos queimar a largada, nos antecipar muito, pois os próximos resultados de algum deles, por exemplo, o Nubank, o Banco Pan, devem continuar muito sofridos. E BTG se enquadra como alguma coisa no meio do caminho entre esses dois mundos. BTG, né? Seria um meio do caminho, pois ele cresce acima do sistema, mas ele não é tão caro. É na casa de 10, 12 vezes preço-lucro. Um bancão vai tradar entre 6 a 8 vezes, então ele é mais caro que um bancão, mas ele não é um preço de uma fintech 30, 40, 50 vezes lucro. Então ele estaria no meio do caminho, um híbrido, vamos dizer assim. Legal. E aproveitar o Rafael aqui para comentar também alguns nomes em especial, principalmente talvez XP, que a gente não cobre, a gente aproveita a presença dele aqui para ter uma visão. Quando a gente olha esses dois grupos e tentando agora sim falar especialmente em outros nomes, quais que te chamam mais atenção, quais que você olha com mais otimismo e quais que você não está tão animado? Uhum. Olha, Serrano, a gente... Aliás, eu tenho marcado algumas conversas por aí no mercado, e uma delas, inclusive, com o próprio Leduc aqui, para a gente discutir um pouquinho sobre... Pouco tempo atrás, o Leduc estava me falando do Banco Inter, né? Fazia tempo mesmo que a gente não revisitava o case. E a verdade é que a gente, nessa decisão que nós tomamos lá atrás de montar a posição de bancos, né, que eu comentei, né, sobre o que poderia vir a acontecer com as fintechs e com os neobanks, ali a gente deixou um pouco de lado esse acompanhamento, porque a gente entendia que não era o momento. A dinâmica não permitia realmente a gente gastar tempo com as fintechs e neobanks naquele momento. Tá? E parece que foi acertada mesmo. De lá para cá, tirando agora esse último mês, esses últimos 2 meses, porque parte dessa sua pergunta, ela é micro, eu posso responder ela com viés micro, mas parte macro também, porque existe um grande processo de movimento no mundo, de empresas de valor, de crescimento para valor, que começou lá em novembro de 2020, e que agora se questiona se não estaria voltando para empresas de crescimento, dado que a gente está vendo. Estados Unidos pode ser que consiga fazer um soft landing, a inflação está começando a ceder pontualmente lá, a gente não sabe ainda se isso é muito pontual, porque, enfim, petróleo começou a subir de novo, commodities agrícolas e tudo mais, isso é inflação de alimentos, né? Então a gente não sabe exatamente ainda o que está acontecendo, mas pode ser que seja um soft landing lá. E no Brasil está havendo esse decoupling, né? Os dados macro estão muito positivos, surpreenderam a todos os economistas ao longo dos últimos anos, especialmente mais recentemente agora, os dados de CAGED, de atividade, e a inflação agora começou a cair, né? Então, e como o Leduc comentou, né? Aparentemente a gente chegou no fim do ciclo de aperto monetário, né? Então, como o mercado olha sempre a derivada, realmente o Brasil parece estar bem na fita aí, está bem em relação aos outros países do mundo, né? Então, talvez pudesse acontecer um processo de rotação para growth stocks, para empresas de crescimento, até mesmo no Brasil, antes lá de fora. Tá? E a gente viu aí esse último mês, né, esse rally que aconteceu no último mês, realmente em nomes como Stone, PagSeguro, próprio XP, né, todos eles andaram muito bem. Nomes que estão relacionados aí a financial deepening, a equitização, né? Então todos eles que são growth stocks foram muito bem. Nós tomamos a decisão lá atrás, né, no final do ano passado, de não ter posição a esses nomes growth, por parte pela questão macro, e em parte porque nós imaginávamos que a Selic média mais alta, ela não seria favorável para alguns desses nomes, né? Entre elas, no caso da XP, todos esses nomes que vivem de financial deepening e equitização, realmente teriam resgates mesmo em produtos de equities migrando para renda fixa, né? Mas no caso das adquirentes, das acquirers não vinculadas a banco, esses caras sofreriam com custo de funding. Então nós optamos por não ter mesmo, e tirando agora esse rally recente, parece que foi uma decisão acertada mesmo, que os papéis caíram todos, né? Então hoje a gente não carrega posição, e estamos voltando a reavaliar, estamos voltando a discutir com o mercado, com os analistas e tal,
para ver se faz sentido alguma coisa, né? Nesse sentido, tá? Alguma posição e tal. Então nós não estamos posicionados. A única posição que nós temos desses nomes que o Leduc falou é BTG, tá? Que eu nem considero aqui um neobank, né? O próprio valuation, o Leduc acabou de falar que está in between, né? Está no meio de bancões e eu acho que é isso mesmo, né? Porque ele se posiciona dessa forma, né? Entre um bancão e uma fintech neobank, né? Então nós temos o BTG pelos pontos que o Leduc comentou e a gente realmente viu aí o banco, todo mundo tinha receio no início do ano com a atividade de IB, né? Num ano que a atividade seria fraca. E a verdade é que o BTG mostrou que tem uma boa equipe, né? Conseguiu passar por fora desse cenário com as operações de DCM, de dívida, com as operações de M&A e até mesmo no ICM, que era o grande medo, né? Nas operações de equity, né? Conseguiu aí fazer alguns deals pontuais, né? Eletrobras, Ômega, Eneva, né? Então, mostrou que tem bom time e que mesmo na dificuldade consegue extrair valor, né? Então, nós temos posição em BTG sim. Você perguntou de XP, nós não temos hoje posição em XP, tá? Tem alguns pontos, é uma história fantástica, incrível, tá? Não sei se você sabe, eu trabalhei na XP há um tempo, eu trabalhei na gestão de fundos exclusivos de ações lá, tá? Antes de me juntar aqui, né, em 2019. E é uma história incrível, realmente. Mas tem algumas questões aqui pontuais, duas preocupações do lado de fundamento, uma delas é a sustentabilidade da margem, né? Ele já anunciou que o take rate deve começar a cair, e a outra foi a adição aí de 2.000 pessoas nesse último trimestre. A gente sabe que uma boa parcela disso foi assessores internos, né, pro B2C. Então a gente não entende ainda se isso é oportunidade que a XP está vendo ou se é competição, né? E a competição aqui é BTG, obviamente, e o Ion agora do Itaú. Então a gente precisa entender isso melhor, tá? Antes de montar a posição. E do lado técnico, o papel tem um vendedor grande, né? O Itaú ainda tem o Itaú, mas Itaú ainda tem mais de 20% da empresa. Então, toda vez que você tem o que nós chamamos de mercado de overhang, né? É complicado, né? Infelizmente, isso pode fazer com que o papel descolhe dos fundamentos, né? Então, os fundamentos apontam para algo mais alto, né? Um preço mais alto do que o que está na tela, porque existe um vendedor grande pressionando o papel. Então, a gente está de olho nisso. É uma história fantástica, mas, por enquanto, não nos apeteceu aqui a posição. Legal. Acho que a gente falou bastante coisa, mas para concluir, Leduc, seria interessante comentar com mais profundidade números de Banco do Brasil, principalmente o preço-alvo que a gente projeta e entender o que tem no horizonte como possíveis riscos para se chegar nesse preço-alvo. A gente falou muito sobre a parte que envolve políticas, mudanças de regra, mas se a gente pegar também na parte macro e micro, o que pode comprometer essa nossa projeção de preço-alvo? Perfeito. Então, hoje temos um preço-alvo de R$ 53, que aproximaria o banco a uma vez o seu patrimônio líquido. Ele já chegou a negociar acima, inclusive em alguns bons anos. Então a gente imagina que ele está rumo a isso. O retorno sobre patrimônio líquido de 20% justifica ele tradar no mínimo a uma vez o seu patrimônio, que dá aí seus R$ 53. Acho que um cenário pior seria ele voltando para os R$ 30. Rafael montou a posição no final do ano passado, devia estar por aí, 28, R$ 30. Era 0,5. Então a gente está em 0,7, a gente vê um pouco mais para subir do que para cair. Então nos deixa confortável que ele ainda tem uma assimetria positiva. E a carteira de crédito dele realmente muito sólida. 30% sendo agrícola, é descorrelacionado com o resto da economia e, aliás, é uma parte da economia que vai super bem. E se eu fosse apontar um risco, seria talvez isso. Quem tem sido um vento muito a favor, a carteira agro, ano que vem deve crescer novamente 15% a 20%, só que temos adversidades externas que podem ocorrer, choques de commodities, clima, né? Então essa carteira que o mercado está louvando tanto, está deixando o banco descorrelacionado com o macro, pode ter alguma interpécie de fora que a gente realmente não consegue antever. Ou uma percepção do mercado que políticas realmente vão mudar e esse retorno saudável que o banco está tendo possa ser no curto prazo usado para algum outro tipo de esforço. Mas eu tenho bastante confiança que o banco, a governança, as pessoas dentro se deram conta
que não podem fazer irresponsabilidades, afinal, o Banco do Brasil tem competidores fortes no mercado. Se ele visa algo num ano, mas sacrifica o médio prazo, tem um mercado grande de crédito aí que ele pode vir a perder. Mas acho que seriam os principais riscos, tá? Uma deterioração na parte agro ou alguma mudança de diretriz realmente do banco. Muito legal. Acho que agora sim a gente cobriu 100% da pauta que a gente tinha para esse bate-papo. Eu queria novamente agradecer as participações do Leduc e do Rafael nesse episódio. Legal, obrigado, Serrano. Agradeço aqui o convite. Me chamem aí na próxima. Sem dúvida. Obrigado a todos. Valeu. Boa.